Vamos que vamos. Podemos? Boa noite, boa tarde, quer dizer, acostumado às 6, agora estamos às 17, Caminhos do Axé aqui, Esteio, Jornal Destaque, hoje com a mãe Iá, deixa eu desligar aqui, a mãe Vera, deixa eu desligar aqui meu telefone que deu um creps, é o meu. Espera aí, Anderson, vamos para nós aqui? Iá Vera. Iá Vera, né? Não dá bola que isso acontece, que é ao vivo, vai Vera. Feito, baixou? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no Jornal Destaque, Rádio Jornal Destaque. Estaremos no YouTube, logo, logo. Nas lives ao vivo, no Jornal Destaque. Facebook, Empório Santo. E o meu Facebook, Sânio Sotovski, que vai lá, curte e compartilha nossa live. Hoje nós estamos aqui com a mãe Vera Soares, pessoa maravilhosa, que o Jauri gentilmente trouxe. E ela gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, para falar com todos vocês do povo de Axé. Quem não seja Axé, que seja simpatizante nosso. A mãe Vera veio gentilmente, começou uma garoazinha, mas ela está aqui conosco, como toda mulher guerreira e forte. A primeira mulher, mãe Vera, a vir no nosso programa com a maior honra do mundo, a senhora. Olha só, nós estamos honrados em receber, né? E normalmente começamos as nossas lives assim, eu quero conhecer um pouquinho da senhora. Eu sei que a senhora tem um segmento político, sei que a senhora é muito envolvida na comunidade num todo do povo de terreiro, né? Mas eu primeiro quero conhecer a sua história religiosa, um pedacinho dela. Pode nos contar e compartilhar pela sua bênção, primeiramente. Então, minha velha, primeiro, né, cumprimentar a ti, a organização e a todos os teus espectadores, telespectadores, né, presentes. E já dizendo, agradecendo o convite, né, dizendo que nós estamos hoje fazendo um diálogo num momento bem expressivo e muito importante. Sim, sim. Da nossa história, né, da tradição. Essa tradição que teve uma perseguição e que continua e que está aí, né, arrisca de continuar uma perseguição ferrenha pela conjuntura política que está apresentada e colocada na mesa para todos nós, como aquele bode, né, de antigamente que nós dizemos, o bode na sala. Eu sou Iá Vera Soares, né? Eu sou da nação de Oió. Oió! Eu venho de uma digina de Mãe Emília de Oiá, Lajá, da nação de Oió, que foi mãe Iá de vó Doca de Emanjá, né? Oió, que foi mãe de santo, minha avó de tradição, sim, e que foi mãe de santo do meu baba, que é Ivo de Ogum Onira de Obi, também Oió. E que termina nessa senhora que ele fala, que é Iá Vera do Oió, de Oiá-Lajá, Oiá-Dirã. Oiá-Dirã. Isso. Então, dizer, né, que o meu espaço tradicional, a minha unidade tradicional, depois eu vou falar um pouquinho porquê dessa terminologia, né, é o Memorial de Matriz Africana 13 de agosto. Ele completa agora em setembro, e 13 de agosto ele tem uma simbologia, né? Por causa do dia 13, exatamente, que é o dia que Oiá disse que eu viria para esse plano para agitar, buscar e defender aquela ancestralidade que é de todos nós, né? Que não é minha nem sua, é de todo um povo que veio junto num navio negreiro para construir esse país. Verdade. E ela vai fazer 40 anos. 40 anos. De lutas, de vai e vem, de mudanças, muda aqui, muda ali, se muda daqui, se muda de lá, também seguindo a tradição da perseguição, né? Aí era perseguição imobiliária, era perseguição financeira, por todo o processo histórico que não é diferente para a maioria de todos nós, né? Como a senhora, mãe Vera, como a senhora falou, a perseguição, né? Desculpa lhe interromper, mas a senhora me deixou uma deixa que eu gosto muito de falar sobre a perseguição. A perseguição antigamente é diferente de hoje em dia, ou hoje em dia ela é mais mascarada, mais velada, que se chama? Nós tivemos uma perseguição a partir do processo escravagista, né?
Sim, sim, sim. Quando a África foi colonizada, e aí tiraram o nosso povo, né? Pelos navios negreiros para ser escravizados aqui. E aqui nós passamos, em vez de ser africanos, passamos a ser negros, né? Uhum. Então procede, através desses processos, toda uma perseguição de resistência, porque nós somos um povo resistente, né? De resistência e da pobreza ao qual os nossos antepassados foram submetidos, né? Porque todos os povos que vieram, eles vieram lá com o seu quinhão, né? Vamos dizer assim, com a sua cota, né? Para estabilizar, criar seu povo. O povo africano, ele veio para cá sem nem documento. Para aprofundar, né? Sem identidade. Não sabíamos, chegamos num país, né? Vindo de um continente, com uma visão de mundo, com valores civilizatórios próprios, né? A partir de um olhar da natureza, para vir para um ambiente extremamente ocidental, colonizado por um ocidente capitalista, né? E que sofreu todas as aberrações e que até hoje perduram, porém, como tu me pergunta, com processos diferenciados, piores, porque naquela época, pode causar espécie em alguém que escute eu falar isso, mas naquele passado muito próximo nosso, nós sabíamos quem era o senhor tinha cara, de engenho, né? E sabia quem era o africano escravo ou escravizado. Hoje, os mesmos mecanismos de desigualdade, de desqualificação, de discriminação, de falta de oportunidade, se mantém. Eu continuo dizendo que até de falta de identidade, porque eu só terei a minha identidade porque entendo que eu só sou negra neste país porque um antepassado meu veio num navio negreiro. Então eu queria ter a minha identidade. Eu uso o nome do meu colonizador. Ai, nossa. Eu sou Soares por quê, né? Por quê? Né? Então, hoje, o racismo, que é quando tu coloca essa pergunta, eu tenho que migrar para dentro do racismo para tu poder entender a minha resposta. O racismo, hoje, disfarçado numa democracia racial, ele é velado. É o que tu disseste. Ele é pior. Ele fere, ele machuca a criança negra, a mulher negra, eu quero destacar isso, e mais do que isso, as mulheres da tradição de matriz africana. E aí ela supera a cor da pele, porque nós ainda não discutimos etnia. Eles são olhados, se tu acredita, tu vivencia, tu tem uma unidade tradicional e acredita na visão de mundo africana, tu ampara e traz contigo um ancestral africano. Claro. Mesmo que tu esteja com uma roupagem não igual a minha através da cor da pele. Mas a tua essência, ela é africana. Porque tu acredita que as águas dos rios é Oxum, que as matas é o povo da mata, que o mar é Iemanjá, que a beira-areia da beira da praia é Oxalá. Tu acredita que o vento vem à força de Oiá. Tu acredita que o trovão é de Xangô. Então, tu acredita que o Ogum nos dá o caminho e que Exu faz a transformação. E que Oxalá nos cobre e nos dá misericórdia. Então, não, isso tudo é uma visão de mundo que ultrapassa os valores tão pequenininhos, né, que somos nós, uma sementinha da natureza, porque nós temos tempo de validade. Aquela raiz que dá a mata vai passar quantas gerações por ali? Quantas gerações? Verdade. Toda essa minha digina que eu te falei passou por aquela figueira X em tal lugar. A raiz está lá. Elas já foram. Porque nós temos um tempo de validade, que dura
vamos ser otimistas, né? Vamos dizer, vou deixar por 100 anos, Sim. 90 anos lúcidos, com lucidez, com saúde, com essa vitalidade que a matriz africana nos dá. Sim. Então, esse racismo, essa perseguição, ela é uma sequência, dura séculos. Sim. E que a gente ainda está gatinhando e tentando unir o que esse poder capitalista desuniu, Sim. que é nos unir, estarmos juntos e entender que somos finitos e que a natureza fica. E que nós não temos que perseguir ninguém. Se alguém quiser acreditar lá que essa xícara aqui dá sorte, nós temos que respeitar. Isso é a visão de mundo africano. É respeitar o outro como ele é. Dentro do nosso, da nossa unidade tradicional, ou dentro da onde está o nosso sagrado, nós temos os nossos limites, temos as nossas normas e temos a nossa visão. Sim. E as nossas práticas de desenvolver. Agora, da porta da unidade tradicional, ou do roncó, ou do terreiro, para fora, nós temos que mostrar aquilo que é tradicional na nossa vida, que é a nossa forma de alimentar. Sim. Que nos foi tirado, querem nos tirar hoje, né? A nossa soberania alimentar, que entra dentro daquela perseguição, sim, pela sim, sacralização. Sim. E eu quero dizer que nós temos que abater, sim, nós não sacralizamos, sim, nós abatemos para comer. Sim. E isso é perseguido ainda hoje. É uma perseguição que nós estamos em pleno século XXI. É de uma maneira ou de outra, tentam perseguir de uma maneira ou de outra. Se não conseguir numa via, vai por outra via e assim eles vão tentando, né? Seria isso, Mãe Vera? É isso. Até porque, em pleno século XXI, nós estamos sendo, neste momento, nesses dias, julgados no Supremo Tribunal com a nossa liberdade de expressar sim, aquilo sim, que nós acreditamos. Sim, e sim, isso juntando com o momento político que se vive e que nós tivemos como essência pelo processo da escravidão, dizer que religião, sim, que é o religar, sim, que nasce o sincretismo a partir disso, claro, era uma coisa e que política era outra. Então nós perdemos séculos da nossa vida guetizados dentro de um conceito que nós somos religião. Que nos reduz a um espaço só do sagrado. Sim. E aí, quando eu saio na rua, eu não sou nada. Sim. E, no entanto, a nossa realidade é que nós somos tradicionais. O hino rio-grandense já diz, quem não tem história acaba por ser escravo. E nós, quem escreveu a nossa história? Né? Por isso que eu disse e parabenizo e quero dizer que esse espaço que traz a visibilidade sim, a esses povos, né, que vieram através dos navios, o sim, povo banto, o povo jeje, o povo iorubá, né, precisa. E como precisa? Para sair dessa invisibilidade, que é uma forma de perseguir. Sim. Né? É uma forma de manter a desigualdade. É uma forma de estabilizar o preconceito. Sim. É uma forma de tirar a autossustentabilidade dos nossos povos. E que hoje, a partir desse novo conceito, que é nós conceituar, que nós estamos falando não de 2000 anos como o calendário judaico-cristão, 2000 anos e 17, nós estamos falando de, no mínimo, 40 mil anos atrás. No Rio Grande do Sul, 10 mil anos. Se nós seguíssemos como os judeus o seu calendário natural. Então, nós estamos falando de um povo que existe há mais de 40 mil anos, né? Segundo os intelectuais, as escrituras todas. Então, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de um crime de lesa humanidade. Né? Nós estamos falando destas questões. Mãe Vera, gente, está bombando a nossa live, a gente quer agradecer, porque
é muito bom ter uma pessoa com essa generosidade toda, com essa gentileza toda, nos passando... Eu tô toda arrepiada de ouvir só a partezinha ali que foi do Oxalá, da praia, da Iemanjá ali. Eu tô encantada, mãe Vera. A senhora é uma pessoa fantástica, a senhora se expressa muito bem, a senhora, dentro da sua generosidade, a senhora passa isso pra gente. Isso é muito gostoso. E eu quero lhe dizer assim, que o Caminhos do Axé, enquanto ele durar, e vai durar, porque o seu Miguel deu esse espaço para nós, que somos... de matriz africana, eu sou um bandista, mas eu digo que eu sou uma adotada do povo de matriz africana, porque me considero muito, me dou com todos os babás que eu conheço, procuro conhecê-los, né? E as também. Então, assim, enquanto nós tivermos essa oportunidade que o seu Miguel nos deu, que hoje em dia na mídia é muito difícil falar de uma religião específica ou de um povo específico, ele nos deu esse horário, o Pai Jones também está vindo aí com o horário dele, né? Então, eu quero agradecer ao São Miguel, agradecer a senhora, porque eu estou encantada aqui, lhe vendo falar, porque o pessoal sabe que eu falo bastante, mas aqui eu estou muda, só lhe escutando, né, que é muito gostoso. Eu também estou falando. meu corpo é de Xangô, né? Meu corpo é de Xangô, e Xangô é o dono da fala, então a gente gosta de conversar. É por isso então, que a gente não a nossa história é tão longa, né? A gente teria mas é tão muito, linda. muito para conversar. É uma riqueza, né, de detalhes. Mas, mas aqui a senhora falou assim, o bom é que dentro de toda essa parte triste, não digo ruim, mas triste que o povo africano passou, o povo de matriz africana passa e vem passando, ainda se tira a parte filosófica boa, né? Que é a união, o povo tentando se reunir. Né? Aí a gente consegue desmistificar um pouquinho aquilo que não precisa mais ser místico. Nós temos que pensar hoje, não mais aquela questão política é política, religião é religião, não. Sim. Hoje nós temos que estar discutindo a política, sim, dentro da de religião. sustentabilidade. E trazer, né? Tem aí o decreto 6040 que nos estimula a trabalhar, como nós estamos, né, enquanto fórum, que é um Função ótimo lá, trabalhando a sustentabilidade a partir do cooperativismo, economia solidária, que é um processo novo dentro do processo da matriz africana, das casas tradicionais, né, que nunca nós tivemos, né, um projeto político que garantisse a sustentabilidade desses povos, a partir de tudo que é feito dentro da casa tradicional. A cooperativa, a gente trabalha com o couro, a gente trabalha com a culinária, não trabalhamos com a costura. Então nós temos que transformar isso em renda própria, para que o nosso capital, o nosso dinheiro gire dentro das nossas unidades, gire entre o nosso povo. Né? Eu lutei tanto por o povo, eu gosto das comunidades, de gente como eu, como a gente, então tinha que ter uma proposta nova. E infelizmente, eu, dia 13, faço com muito orgulho de meus 70 anos. 70 anos. Cheguei aos 70 anos, no ano dos meus 70 anos, eu vou ver isso ser realizado através do meu povo maravilhoso, a minha coordenação toda, que está lá, né, trabalhando o cooperativismo, que delícia, trazendo a economia solidária e botando o nosso povo num outro patamar de vida. Nossa, mãe Vera, 70 anos, 70 assim, anos. Nossa postura, essa 40 firmeza. Anos Bom, de olhar, né, mãe Vera? De ançã, né? Anos, né? Então, alguma coisa a gente acumula, né? Alguma coisa a gente acumula. Ai, mas coisa boa, é muito bom. Mais uma vez, esse vigor dizer, todo, né? Que esse momento bom, assim, é bom para ti, mas eu acredito que é melhor ainda para o meu povo. Porque nós estamos cansados da invisibilidade. É isso que eu penso, assim, também. Eu acho que que nem eu lhe disse, assim, quando eu vi a senhora descendo ali as escadas, enfim, quando a senhora chegou aqui, eu lhe falei assim, eu queria andar que nem a senhora está hoje, todos os dias. É pena que eu não posso, até porque eu não tenho tempo de botar, porque senão colocaria mesmo, né? Sim. Mas eu acho bonito essa... Me aceita, porque eu sou assim, eu acho lindo isso, eu acho... faz mais de 10 anos uso trunfa, eu boto pano de costa. E fica bonita as argolas. Fica lindo. Eu tenho que achar umas argolas assim, né? Então, fica lindo, fica muito bonito. Eu acho que as pessoas tinham que mostrar mais isso, tinham que ser mais assim. Se assumir, mas a liberdade de se assumir. Eu acredito e quero acreditar a todos que estão nos ouvindo, né? Sim. Os caminhos do axé
tem que ser os caminhos do axé. E o caminho do axé, ele começa pela minha autoidentidade, né? Eu tenho que me autoafirmar, porque se eu não disser quem sou eu, o povo vai entender que eu sou qualquer coisa, como dizem. Sim, né? sim. Sacerdotisa, mãe de santo, macumbeira, sim, claro. batuqueira, todos os eiras que sim. apareceram, é o que sim. nós somos. Nós tivemos 1000 apelidos e juntamos todos que nos ajudaram a resistir. Sim, né? sim. Foi instrumento de resistência nossa, como o próprio sincretismo, né? Claro. Então, que a gente agradece pela força que nos deu, mas os caminhos do axé vai demonstrar isso. Esse povo todo que está nos ouvindo nesse momento magnífico, maravilhoso, de lutar pela falta de visibilidade, tem que se assumir. Vamos andar, vamos botar o nosso torso. O torso representa a nossa coroa de axé, Ai, né? coisa linda. O nosso paninho de costa para cobrir o nosso ventre que o Oxum manda, né? Olha que lindo, então, gente. Vamos usar isso, meu povo. Nós temos que dizer que nós não temos vergonha de ser tradicionais. Verdade. E nós não somos sacerdotisas, não. Nós trazemos na nossa bagagem ancestral toda uma tradição de mais de 40 mil anos. É muito mais do que ser sacerdote. É muito mais do que ficar reduzido ao religar da religião. Nós não nascemos para religar, nós já nascemos dentro do ventre da natureza, e o religar com a natureza nós já somos. Nós temos que religar aqueles que estão fora, né? Trazer para dentro. Para conhecer e desmistificar, né? E desmistificar aquilo que num processo escravagista, doloroso, né? Crime de lesa humanidade foi necessário. Hoje, ainda no século XXI, ainda estamos brigando pelas cotas. Isso significa que a gente avançou em cima de um retrocesso. Porque todos os que migraram de outros países para cá, todas as etnias, né? Todos alemães, italianos, espanhóis, os portugueses, eles vieram e já vieram ganhando seu pedacinho de terra para plantar. O único povo que não ganhou nada e nem perguntaram se queriam vir foi o povo africano. Então, no século XXI, nós temos que nos olhar, nos entender e saber que nós trazemos uma tradição. E só essa tradição que vai mudar. Mãe Vera, a senhora sabe que uma coisa assim me chamou muita atenção. Passou-se tanto trabalho, tanta dificuldade, né, para mostrar quem a gente é. Que a gente está aqui para vencer, para trabalhar, para ser como qualquer uma das outras pessoas. Não sou negra, mas eu levo isso muito no coração. Eu sou muito, meu coração fala muito isso. Mas por que as pessoas, assim, uma religião, falando da religião em si, se acredita muito no axé que se faz, porque senão não estaria resistindo tanto tempo a tanto racismo, a tanto preconceito e a tanta coisa, né? Então, eu acho que hoje o batuqueiro tem que, a senhora estava falando, tem que se assumir mesmo, porque se passou-se tanta geração passando trabalho e vendo os avós passando trabalho, e vendo os bisavós passando trabalho. A senhora conheceu seus bisavós ou não? Avós conheceu e devem ter passado muito trabalho na vida, né? Como tantos outros que a gente conhece por aí. Mas para reafirmar a fé, reafirmar no que crer, né? Para poder fazer lá o seu arroz com feijão para uma cura, para uma abertura de caminho para alguém, para um filho, para alguém, né? Então as pessoas têm que acreditar, têm que respeitar acima de tudo. Né? Então, respeitem o povo de matriz africana, respeitem qualquer tipo de religião que não seja sua. Porque se está aí, é milenar, é muito antigo, é para ser respeitado, é porque existe e porque está aqui. Não é isso, Maria? Com certeza, bem colocado. E é aquilo que a gente fala, né? Essa tradição, ela nos fortalece para todos os desafios que a vida colocou, né? Sim. E aí eu quero colocar esse sentimento que tu passa, dizendo que a raiz, eu gosto muito de falar na raiz, né? Sim. A raiz dá o fruto,
mas ela não, aquela raiz que dá o fruto não se alimenta do seu próprio fruto. Claro. Ela expande. Né? Sim. E o terreiro, ou seja, a casa tradicional Sim, sim. que lida com a matriz africana, com os fundamentos, com as práticas africanas, ela faz exatamente isso. Ela dá comida, ela faz a saúde, porque ela faz. Tu chegar com uma doença, uma dor, uma ferida, um machucado, a tradição vai saber buscar a erva para fazer aquele banho de imersão. Sim. E hoje tem outros nomes científicos, sim, mas que os nossos antepassados nos passaram pela oralidade. Né? Sim, sim. Então ela faz a economia, né? Porque quando a gente faz um Claro, ebó, claro. se faz o coletivo, a gente divide os bens, né? Divide Sim, sim. e faz todo esse processo da economia. Então, a matriz africana, a casa tradicional, o nome já está dizendo. Sim. Ela sustentou a vida das pessoas. A vida, ela é uma mantenedora da vida. E mais que isso, né? É um dos lugares que consegue limitar a violência. Sim. É sim. um dos lugares. Hoje nós vivemos num estado brasileiro de pura violência, que nós temos medo do ser humano como a gente. Nós temos medo de gente como a gente. Verdade, né? verdade. Pelo processo das intolerâncias. Sim. Que passa sim. a partir da intolerância racial, intolerância religiosa, a partir dessas intolerâncias e que não vão nos levar a nenhuma vitória. Nós temos que ressignificar esse processo com outros conceitos para poder vencer essa hipocrisia que está colocada nessa democracia disfarçada. Verdade, verdade. Pela verdade. conjuntura política que agrega alguns e destrói os outros. Hoje, que bom até, né? Sim. Que eu estou junto com a oportunidade de poder botar para fora, para um número maior de pessoas, o meu sentimento de hoje. Que eu escrevi no meu Face dizendo que, lamentável hoje, eu senti vergonha de ser uma mulher negra brasileira. Por todo o processo que está se dando a nível nacional com nosso país. Sim. Quando nós temos alguém que não nos representa e que faz um balcão de negociar a partir da justiça. Verdade, verdade. Entendeu? Verdade. Então, como é que nós vamos acreditar? Nós temos um juiz chamado Xangô. Esse, sim, não se corrompe e não corrompe. Ele não vai comprar o mandato de alguém para votar a seu favor. Sim. Então, nós vivemos um momento de, eu diria, sem exagero, desespero. Eu tenho medo. Verdade. Eu temo pelo meu povo. Eu já estou com 70, consegui chegar aos 70. Mas eu quero que a minha filha, meus netos, meus amigos, até meus inimigos, cheguem aos 70 anos, que vão mudar. Vão ver que a vida se limita, ela traz seus limites, né? Eu sou feliz por ter chegado. Eu estou muito feliz pelos 70. Que coisa Axé boa. da minha mãe, né? Que delícia, então, né? Tem que agradecer, bater não, cabeça para olhar, também, né? Então, chegar e hoje dizer isso, né? Que hoje a vida de milhões de brasileiros está em jogo. Tem 300 cabeças iluminadas sentadas dentro de uma sala, votando a troco de dinheiro, né, o destino de nós todos. Nós não sabemos como é que nós vamos amanhecer amanhã. Cadê a segurança? Perdemos tudo aquilo que foi conquistado. Então, verdade. A matriz africana, hoje, e aí eu quero pedir para o meu povo, pedir de fato, tem que se apropriar disto. Tem que estar nestes debates. Verdade. Porque os primeiros atingidos seremos nós, que usamos o torso, o equetê, que abatemos para comer e que tocamos o nosso tambor. Bonito, tudo muito bonito, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, acho que só amanhã, né, para a gente saber o que vai acontecer lá em cima. E estamos na mão, que nem a senhora falou, sabe lá Deus quem, e nós, graças a Deus, estamos nas mãos dos pais, né, que nos protegem, que nos iluminam. Só eles. Né? Vamos dar os boa tardes aqui, que tem bastante gente nos vendo, nos dando boa tarde. Peraí, vamos lá. Gente, tem bastante gente nos assistindo.
Pai Jones está sempre conosco, o Jauri, amado, abençoado, gentil, trouxe a mãe Vera para nós. Jauri Machado, grande Lia Vera, exemplo de luta e dignidade dos nossos povos de tradição. Obrigada, mimosa. Aline Lucas nos assistindo, a Suiane nos assistindo, Chiquinho Neto, Pai Jones assistindo a sabedoria, o Pai Jones está aqui conosco. Tá vendo? Eu também, Pai Jones, eu estou aqui babando. A Carol Petersen também, Cristiano Cardoso. A Cristina Maria, a Cristina, benção Mãe Vera. Mãe Dalva do Chapanã manda beijos. Obrigada, igualmente. Um abração bem grande. A Mãe Dalva uma rica da criatura também. Nossa, também é tão antiga quanto o povo de tradição que diz tem, uma pessoa muito querida, de muita garra, né? Muita luta também. Reginaldo Arcanju, Mãe Vera, nossos ancestrais falam através desse Iá, Assé. Maravilha, axé, meu velho. A bênção também, me abençoe. Lisete nos assistindo, Gisele Santos nos assistindo, Jonathan Borges, boa tarde, Sani, grande Mãe Vera, mãe iluminada. Olha o povo também lindo pelo jeito. Que bom, que bom. Isso me dá energia, gente. Esse povo que fala, que se comunica, me energiza. Me energiza. Dia 13 de agosto eu quero muitos parabéns. Tá certo? Será leonina também, Mãe Vera? Nossa, que delícia, coisa boa. Mãe Vera, também, eu sei que a senhora é muito ativista, politicamente a senhora é bem ativa, né? A senhora participa, da onde estão lhe convidando para uma boa briga, como toda boa filha de Oiá, a senhora tá junto, né? Suplente agora de vereadora em Porto Alegre? Suplente de vereadora em Porto Alegre, né? Primeira mulher boa. Negra que lutou, né? Que veio da base. Sim. Que pena que não foi eleita no primeiro turno com tanta gente. Meu povo, né? Vamos lá, tem que pensar. Não estou fazendo campanha porque não sou candidata a nada hoje. Mas estou vendo, para os próximos nós temos que votar. Então vamos votar em quem merece. Quem vai nos defender. Mas hoje sou suplente de vereadora. E olha só. Assumi. Dia 8 de março, Dia da Mulher. 8 de março? 8 de março. Olha que legal, bem no Dia da Mulher. Perguntando assim na parte bem política, o que mais, o que as pessoas que correm mais para a senhora é na parte política de preconceito ou na parte política de passar trabalho, alguma coisa assim? O que o povo socorre mais a senhora? Que vai até a senhora, a Mãe Vera, ela é, vamos dizer assim, ela vai, de repente, ela pode me ajudar a resolver um problema aqui, que hoje em dia, o que seria, a senhora é mais procurada para quê hoje? Quando eu comecei na minha militância, né, eu já trazia uma bagagem que é a bagagem da casa tradicional. Sim. Onde começou filhos, enfim. Sim. E a gente lida com muitas pessoas, né? Sim. E as pessoas têm muitos problemas. Sim. Então, primeiro, problema emocional, problema de equilíbrio bate muito na minha vida, né? Sempre trabalhei muito com o equilíbrio das pessoas. Sim. Porque eu sou falante, gosto de conversar. Sim. Então, eu digo que eu exerço a psicologia bastante, né? Converso bastante. Isso junto da minha tradição. Politicamente falando, pela militância, o nosso povo, ele conhece a fome. Sim. Verdade. E eu sempre me vinculei às questões da segurança alimentar. Hoje eu quero abrir uma campanha, quem sabe já aproveitando aqui, né? Vamos lá. Quero que todos repitam lá nas suas casas e repitam onde forem, né? Que a tradição alimenta, ela não violenta. Olha, porque que lindo. Eu sempre fui vinculada à questão da fome, até pela tradição do terreiro, da casa, né? Sim. Divide. Tu sacraliza, tu corta e tu divide para dar alimentos. Verdade. Então, muitas pessoas sempre me procuraram em função de alimentos. Quis o destino, quis Oiá, né? Sim. Que eu fosse conselheira nacional. E eu fui conselheira. Olha. E fui conselheira do Conselho Nacional pela Matriz Africana, no CNP, que é da CEPIR. Sim. E lá nós pautamos, eu fui uma grande lutadora disso, né? Tem escrito nos anais da CEPIR tudo, a luta que foi feita para que
assim como outros segmentos da Igreja Católica, Sim. dos indígenas, enfim, né? Os povos necessitados de matriz africana, Sim. os mais pobres, pudessem também ser contemplados com essa política afirmativa que era da cesta do alimento. Não era a cesta básica. Sim, cesta de alimentos. Claro, nós temos 20 mil terreiros em Porto Alegre. 20 mil em Porto 20 Alegre. mil terreiros. Nossa. Então, nós não conseguimos agraciar nem 10% Claro, disso. claro. Mas nós trabalhamos, sim, com 1.500 famílias muito carentes, né? Sim. De bairros bem carentes, e distribuímos bastante comida. E, a partir disso, começa a crescer as pessoas que não têm a cobertura, o apoio, Sim. o compromisso, que eu acho que é a melhor palavra, né? Dos seus eleitos, por exemplo. Claro. De quem tem o poder na mão de fazer alguma coisa. Eu quis usar o pouquinho que eu tinha de ter o poder, de poder fazer alguma coisa, que era dividir esta tarefa com algumas pessoas. Que pena que tudo terminou, né? Sim. Mas eu sempre fui muito procurada pela questão da fome. Talvez porque ia ser dona da panela, né? Provável. Mas sempre foi muito. E depois disso, junto a isso, eu sempre discuti muito território. Terra, porque talvez, como tudo é invisível na história do nosso povo, né? Nós temos casas com tradição antiguíssimas que têm uma carência imensa. É verdade. Nós temos muitas casas muito carentes. Nós temos um povo que foi esquecido. Verdade. Pela sociedade. Verdade. Que é esquecido quando tem os programas de mandato de governo. Sim. É um povo que vira massa de manobra e é usado. Verdade. E depois não tem nenhum emprego para poder ter a sua sustentação. Haja visto que nós estamos perdendo hoje, né, todos os direitos que os trabalhadores com tanta luta fizeram. Isso vai aumentar a pobreza no Brasil. Né? E dentro desse mapa da pobreza, nós vamos olhar, ele tem cor e tem tradição. Sim. Que não é a Igreja Católica, não é a Igreja Universal, não são os pentecostais, são os povos tradicionais de matriz africana. Que estão dentro desse perfil, dentro deste povo. Porque o povo, a sociedade não quer reconhecer que lá a matriz africana, ela tem um balizador, uma base inicial, um preceito, né? Que é o respeito. Tudo nasce a partir do respeito. Porque se não tiver o respeito, um mata o outro, outro assalta o outro. Verdade. Eu não vou ferir aquele que eu respeito. Sim. Isso não significa que eu tenho que concordar com tudo. Até porque eu defendo que o consenso não constrói. Nós temos que ter o debate para chegar a um consenso. Para chegar a um consenso, claro. Mas tu tem que botar o teu parecer e o meu. E dentro disso, trazer o respeito. E a nossa visão de mundo, ela é embasada no respeito. Então, eu sempre tive essa questão das pessoas me procurarem. Eu estou morando numa invasão, por exemplo. Agora tem outro nome, mas antigamente era invasão mesmo, né? Porque eles não tinham onde morar, né? Então, hoje não tem mais a invasão, mas em compensação nós temos morador de rua dormindo nas calçadas, que é uma vergonha para qualquer parlamentar, independente de partido, da consciência política e a vontade de construir. Cada dia que o sol nasce, ou a chuva, ou o frio, ou o calor, tem um a mais. E hoje, população de menores, de crianças. E aí depois não querem brigar que a violência vem por causa da drogadição. É verdade. Quem adota? Quem cuida disso? Né? Então, eu sempre tive a luta do território.
E aí me reporta a esse processo que hoje, neste ano de Oxalá, Sim. porque eu não sei fazer nada sem ligar ao orixá, tu já percebeu, né? Tô Então, nesse adorando ano de Oxalá, né, que é o nosso dono da misericórdia, o nosso arquiteto desse universo, nasce essa oportunidade única no momento de construir o cooperativismo, a economia solidária, um fundo que vai dar um Ubuntu, né? Que é só somos, eu só sou porque você é. Eu só sou porque todos somos. Sim, então, sim. este fundo, né, Ubuntu, que é a sustentação do nosso povo. E que todos nós, aí quero falar para todos que estão nos ouvindo, que estão nos olhando, tem que acreditar nesse processo. Tem que acreditar que nós temos que girar, né, o dinheiro que a gente põe lá no supermercado, que a gente põe num Banco do Brasil, Sul Brasileiro, não tem mais Banrisul, Caixa Econômica. Nós podemos iniciar através do banco, né, que nós estamos fazendo junto com esse processo, o nosso banco, e sermos todos solidários a isso. Então, é um processo lindo que está dentro dessa discussão que a gente sempre teve, que é a questão do território, que é a questão da terra, que nós não temos o espaço, né? Nós não temos o nosso território. Por isso não dá para chamar de terreiro, né? Nós ficamos reduzidos à casa de religião. Terreiro é espaço. Então, eu diria que o meu mote norteador dentro da política é discutir território, até porque estou com um projeto maravilhoso no Largo Zumbi dos Palmares e vamos vencer, né? Vamos tirar aquela laje de lá e trazer a referência da matriz africana, porque lá existiu o primeiro Bocum que veio. Né? E a luta do barato do mercado, né? Nossa, isso aí, a senhora está junto com o pai Paulinho de Choroquê nessa luta, nós estamos lá, puxamos o processo, fizemos reunião e vamos agora fazer a festa do aniversário 148 do mercado público, 48 anos, 148 anos, porque não teve, né, nenhum filho iniciado, ou morixá, babalorixá que não passasse pelo mercado, porque lá tem o nosso Baracento. E eles querem privatizar o mercado. E nós estamos nessa luta para não deixar privatizar. O pai Paulinho esteve aqui também, ele está bem empenhado. História, né? Até ele comentou uma coisa que eu gostei muito de ouvir dele, foi que eles, como é que os evangélicos, enfim, cristão de maneira geral, poderia ir até a prefeitura e fazer o que quisesse. Daí ele começou a fazer a lavagem da escadaria da prefeitura. Foi mais ou menos isso que ele me contou. Eu achei fantástico. Ele também faz os eventos da pipoca, agora em agosto. Ele sabe a data? Ô, Balu, aí eu trouxe até o cartaz ali. A gente vai mostrar agora. Também tem os banhos de pipoca que é dado. E a senhora participa de tudo isso ativamente? Tudo. Eu faz em 17, começou em 1994. Mais de 24 anos que eu faço atividade no mercado público. 24 anos. Isso. Mais ou menos isso. Muito. Vamos deixar por 20 anos. Já está bom. Os primeiros batuques dentro do mercado público é essa que você fala. Eu faço bate-folha há anos, né? A encerramento de ano, né? Gratuito. Então nós fazemos a senhora faz também aqueles bate-folha? Bate-folha somos nós que fazemos lá, né? Eu digo nós, porque é a união, né? Graças a Deus conseguimos. Ainda não, né? Vamos ter que chegar. Todos estão nos ouvindo. Precisamos estar juntos. É verdade. Não olhe para a cara da mãe Vera. Olhe para o processo político. Que nós só com muito capital político, nós não temos dinheiro, mas nós temos capital político, que é muita gente. Verdade. É gente exigir, tirar quem não nos ofende e botar quem está com a gente. É verdade. Agora, só juntos, de mãozinha. Sabe aquela nossa balança? Sim. Sabe o nosso cassum? Aquele que não pode arrebentar. Verdade. É hora de fazer um cassum. E não deixar arrebentar. Porque nós somos o bode da sala. Então, vamos fazer o cassum e não vamos deixar arrebentar. E mais um pouco eu canto cassum aqui para todos nós. Né? Olha só,
Aqui convida a todos, momento de reflexão, pedido de bênção e saúde. Quarta, dia 16 de agosto, das 9 às 5h30, área central do Mercado Público. Contamos com a sua presença aqui, ó, a 13ª festa em homenagem ao Orixá Baluayê, lá do Pai Paulinho de Xiroquê. A mãe Vera vai estar lá também. Gente, vamos dar um pulinho lá, acho que até eu vou. Quarta-feira, dá tempo de eu chegar, de manhã dá tempo de eu ir. Eu acho que eu vou dar um pulinho lá para Será um beijo, prazer recebê-los lá, né? Todos vocês lá, porque, nossa, mãe Vera, adorei conversar com a senhora. Mas me conta ligeirinho, embora toda essa comoção política, essa sua vontade de fazer as coisas acontecer, dá tempo para fazer religião, mãe Vera? Dá tempo para botar filho no chão? Deixa eu te dizer uma coisa. Acabei de sair de uma festa. Deixa eu te dizer. Cada orixá traz o seu arquétipo. Né? Sim. Eu tenho um. Diga. Do movimento. Ah, é verdade. Eu não sinto cansaço. Então, meus filhos biológicos, né, que me amam de verdade, mãe, misericórdia. Quando tu for embora, né, todos vão lembrar. Talvez alguém conte a história, talvez tu esteja no esquecimento. Quem vai chorar somos nós que somos teus filhos. Sim. Então, para um pouco. Eu não consigo. Amo meus filhos. Um beijo, amor da mãe. Amo todos eles. Sim. Amo meus filhos de santo, porque eu tenho filhos. Claro, senão não seria Iá, né? Sim, Se eu não tiver filho, não sou Iá. Sim. Então, tenho meus filhos, tenho meus clientes, tenho meus amigos e tenho aqueles adeptos, que às vezes eu recebo telefonema, minha mãe, estou assim, babá, pela popularidade. Sim. E tem a minha política, que é meu mote norteador. Até porque eu quero fazer aqui, aproveitar o momento para dizer que aquele tempo que não se discutia política passou. É verdade. Hoje nós temos que construir a política e trazer essa juventude para dentro da política, estudar política e estar dentro fazendo debate. Conhecer, né? Tem que conhecer. Nós temos que entender que a nossa tradição está em risco e exige que nós tenhamos sustentabilidade, que nós tenhamos o debate, que nós tenhamos o discurso correto para buscar as ações afirmativas. Sim. Nós temos que eleger o decreto 6040, que é o que nos faz ser tradicionais. Né? Sim. Nós temos que manter, transformar esse projeto em lei, né? E trabalhar os nossos territórios. O território é a vida. Nossos antepassados, né, nossos mais velhos, quantos, quando fizeram voltar à sua massa de origem, teve que enterrar com listinha. Verdade. Porque não tinha condições nem de fazer o seu erissum, fazer todos os rituais necessários, né? Por quê? Por que nós temos que nos velar ou fazer os procedimentos dentro do cemitério católico? Então nós temos que discutir território. Nós temos que ter o nosso território. Verdade. Né? Aonde a gente vai tocar, onde vai fazer, o que precisa ser feito. Sim. Né? Sim. Então é por isso que eu peguei essa questão do território. Porque eu entendo que a nossa independência parte da autossustentabilidade e a nossa autossustentabilidade depende do território. Porque nós temos que criar os nossos cabritos. Claro. Nós temos que criar as nossas galinhas. Nós temos que criar os nossos pombos. Nós temos que criar os nossos quatro pés como um todo. E nós temos que ter o espaço para ter a nossa liberdade de tocar, para não ter o horário de silêncio, porque nós somos diferenciados. Sim. Então, quando tem um Estado brasileiro que nos entende, até hoje, como os diferentes... Sim. Porque se tu fizer uma análise, qualquer grande congresso que tenha, tem o dia da matriz africana, não é junto, não é igual. Então, enquanto tiver esse Estado que nos enxerga como diferente, nós vamos ter que pensar e construir políticas diferentes para nos tornar um pouquinho igual e reduzir um pouquinho essa perseguição, que a tendência agora é aumentar em vez de diminuir. Ela vai aumentar, porque nós temos aí inimigos rondando e, quiçá,
Diferente de nós, que não temos a consciência de entender que política come na mesa conosco, eles pensam política 24 horas e vão eleger, tomara que não batam na mesa, mas temos que tomar cuidado para a Igreja Universal do Reino de Deus não comandar e transformar o Brasil num país fundamentalista. Não, daí nós estamos, não. Deus o livre, não vai acontecer, meu velho, cara. Deixa eu ver aqui, o Jonathan Borges, pessoa iluminada, verdade, Jonathan. Tadeu de Oxalá. Parabéns, não conhecia a Mãe Vera, mas estou encantado assistindo, que os pais lhe abençoem sempre. Pai Tadeu de Soledade. Estamos longe, que legal. Que bom alcance. É isso, meu pai. Indica esse, o caminho de axé, vão ter outros que vão falar igual ou até melhor, né? Então, não, mas a senhora nós vai voltar. Temos que fazer. A senhora vai voltar. Vai. Adorei. Nossa, o povo está adorando e eu também estou adorando conversar. E o babá Aquinelli, palavras sábias, verdade. Gente, terminou nosso tempo. Eu sei que a gente começou um pouquinho depois, mas problemas. Mas estamos aqui agradecendo aos pais, a todo o pessoal envolvido, ao Anderson, que está aqui conosco na técnica, ao seu Miguel e a gentileza da dona Vera vir aqui, a mãe Vera de Porto veio para cá nesse tempo que não está legal, mas a gente sempre positivo, sempre pensando positivo aqui, as coisas sempre acontecem da melhor maneira, como os pais sempre querem que aconteçam. Mãe Vera, um prazer lhe ter aqui. Quando a senhora precisar, a casa é sua. Quando a senhora quiser também, a casa é sua. Caminho de Axé termina por aqui. Mãe Vera, a senhora quer dar a sua bênção? Só me despedir, dizendo que foi bom demais eu ter estado aqui. Amei vocês todos, né? Amei o lugar, amei o espaço. Não foi por acaso que a água caiu. Acho que Iemanjá sempre bota a chuvinha para lavar as coisinhas, né, negativo. E também aproveitar para dizer que tudo isso que nós conversamos aqui vai estar num grande debate no dia 11 na Câmara de Vereadores, no Encontro das Mulheres de Tradição de Matriz Africana. Então já deixo o convite a todas que estão nos ouvindo. Põe seu branquinho, seu torso e vamos para lá, das 14 até as 17 horas. É dia 11, sexta-feira. E dizer que foi bom demais eu ter estado, que fica aqui todo aquele axé, né? Ai, que delícia! De harmonia. Não foi por acaso dia de Chapanã, quarta-feira, coisa né? boa. Toda quarta. Vem nos dando a força, né? A força. É verdade, o movimento isso, dela, né? E Oxalá novo também, né? Oxalá da quarta-feira. Sim, que as águas que estão caindo seja para lavar, né? E deixar passar o sucesso que vocês precisam. Tá bom? E que o Oiá fique aqui deixando os bons ventos. E as ventanias também. Né? São necessárias. Obrigado, boa noite, axé a todos. Axé para o povo que está em casa. Um abraço a todos.